Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA. Vou falar da vitória do Boston Celtics na prorrogação contra o Indiana Pacers no jogo 1. Depois eu vou receber meu amigo Vitor Buratini, jornalista do Camisa 23. A gente vai falar sobre os principais jogadores que estarão disponíveis no mercado de free agents da NBA. Vão poder assinar com novos times. Tá bem legal a conversa. Episódio novo do podcast Cara dos Esportes depois de todo o jogo das finais de conferência, menos das partidas que forem na sexta-feira à noite ou sábado à noite. No final do programa eu vou explicar o porquê, mas vamos começar falando desse jogão. Realmente uma grande vitória do Boston Celtics para cima do Indiana Pacers, 133-128. Uma partida que em determinado momento parecia que ia ser uma história de um colapso do Boston Celtics, mas acabou virando uma história de um colapso do Indiana Pacers, né? Porque a equipe conseguiu a virada, cedeu o empate ali nos últimos segundos do tempo regulamentar e acabou indo muito mal na prorrogação. Teve chances na prorrogação, mas não conseguiu a vitória. O Tatum, que em determinado momento parecia que ele ia ser o grande assunto depois do jogo, porque ele não terminou bem a partida, teve momentos difíceis ali na prorrogação, teve um turnover horrível, errou bandeja, mas ele acaba fazendo os 5 pontos que deram a vitória ao Boston Celtics, né? Chegou a ter um erro ali na cobertura do rebote no lance livre e tal, mas os Celtics conseguiram segurar. Então o Tatum, não vou dizer que é um momento definitivo ali em clutch time, né? Que é o clutch, aquele momento final ali decisivo de partida, mas ele foi muito importante. Foi muito importante, mas quem colocou a equipe na prorrogação foi o Jaylen Brown, né? Com uma cesta de 3 ali, com 8 segundos, se eu não me engano, um pouco menos do que isso, pro fim do tempo regulamentar. Os Celtics perdiam por 3 pontos e vai ter muita discussão sobre se o Siakam devia ter feito a falta no Jaylen Brown, né? Porque o raciocínio é, quando seu time tá ganhando por 3 pontos ou mais, você faz a falta e evita que o adversário arremesse de 3, né? Manda ele para a linha de lance livre, ele vai ter 2 lances livres só, mas eu não acredito que, assim, acho que essa discussão não sei se encaixa nesse lance específico, porque o Siakam, ele chega para contestar o arremesso, o Jaylen Brown tá subindo com a bola. Ele meio que ficou... O Jaylen Brown conseguiu gerar separação ali pelo desenho da jogada. E se o Siakam chega fazendo a falta, o risco dele fazer a falta e o Jaylen Brown tá subindo para arremessar é muito grande, porque ali seria no momento do arremesso de 3, seriam 3 lances livres. Então, dá para ver no lance que o Siakam recolhe a mão, ele tenta evitar interferir com o Jaylen Brown, e eu acho que foi a decisão correta do Siakam. O arremesso ali do Jaylen Brown desequilibrado, acho que a probabilidade dele errar é maior do que nos lances livres, apesar do Jaylen Brown não ter sido tão confiável nos lances livres. Ele errou lance livre nessa terça-feira, tá arremessando 61% da linha de lance livre nos playoffs até agora, mas eu sinto que foi a decisão correta do Siakam. Ele não teve a chance de colocar o Jaylen Brown para arremessar 2 lances livres, então não tenho problema com o que aconteceu. Eu tenho problema com a forma como o Pacers jogou na prorrogação, né? O Haliburton cedeu um turnover ali, estava sendo marcado pelo Jrue Holiday, méritos pro Jrue Holiday, que é um baita defensor, um dos maiores defensores da NBA, mas eu não achei que a equipe foi bem ali no minuto final do tempo regulamentar e na prorrogação. A questão é a seguinte, acho que tem 2 formas de olhar, né? Copo meio cheio e copo meio vazio. Se você torce pelos Pacers, a versão copo meio cheio é que esse jogo não teve muita aleatoriedade. E o que eu quero dizer com isso? Os Pacers começaram muito bem o jogo, arremessando de 3, estava caindo tudo, terminou com 37% da linha de 3 pontos, 13 de 35, que no geral não é absurdo, é um aproveitamento bom, mas não é absurdo. Então, é um time que jogou de igual para igual, que eu quero dizer. Um time que jogou de igual para igual com o Boston Celtics, em Boston. A maior parte do jogo parecia com mais intensidade.
E toda vez que os dois times começavam a rodar o elenco, a vantagem era grande do Indiana Pacers, né? A equipe teve o Obi Toppin vindo muito bem do banco, o TJ McConnell, idem, eles tiveram 29 pontos do banco contra 13 do Boston Celtics. Isso a gente sabia que ia ser uma vantagem para o Indiana Pacers, como foi contra os Knicks, e foi bem destacada, né? E nenhum dos times defendeu bem. A ausência do Porzingis continua se manifestando muito na defesa do Boston Celtics na proteção do aro. O Al Horford, nem quando era jovem, ele era esse grande protetor de aro. Ele é um cara ali que ele é um excelente defensor. Quando o adversário está de costas para cesta, trocando com um adversário, ele segura muito. Até nesse estágio da carreira, ele segura bem as pontas contra um adversário menor. Mas ele nunca foi um grande protetor de aro, né? Então a gente viu, além desses arremessos de 3 dos Pacers caindo a maior parte do jogo, a gente viu a equipe atacando bem a cesta, né? E a equipe teve uma grande vantagem no garrafão, né? Terminou 44-43, mas a vantagem no número de rebotes ofensivos e ali até a reta final do último quarto era bem significativa para o Indiana Pacers, só que a equipe acabou cometendo muitos turnovers também, foram 21 turnovers contra 14 do Celtics, então meio que essa vantagem nos rebotes ficou elas por elas com a vantagem nos turnovers, né? Deram chances extras para o Boston Celtics. O Jaylen Brown, que não teve um grande jogo a maior parte da partida, mas fechou muito bem, fez o arremesso ali decisivo da partida. Mas assim, agora eu falei de copo meio cheio e meio vazio. Copo meio cheio que os Pacers jogaram de igual para igual, um jogo sem muita coisa de sorte, né? Eu achei que jogaram muito bem. O copo meio vazio é que pode ter sido ali o melhor soco do Indiana Pacers. Aquele round que o lutador vai dar tudo e o oponente continua de pé, continua bem, que foi o que aconteceu, né? Acho que você vence o jogo 1 em Boston, na forma como a vitória estava se desenhando para a equipe, é uma série completamente diferente seguindo em frente. E agora a questão é se Indiana vai ter a mesma energia no jogo 2, se não vai cair aquele balde de água fria muito grande, né? É um time bem treinado. Eu gosto muito do Rick Carlisle. Eu achei que ele fez um excelente trabalho nesse jogo. Ele conseguiu dar uma sacudida no time do Pacers quando eles perderam o jogo 5 pro New York Knicks. Vamos ver se ele consegue fazer de novo, né? Se você é torcedor dos Pacers, não tem como não sair triste, né? Porque você teve um grande jogo do Miles Turner, você teve um jogo muito bom do Tyrese Haliburton, o Siakam terminou muito mal a partida, mas em geral fez um jogo bom, só que nenhum dos dois times tem defesa. Quer dizer, não teve nesse jogo. E aí o talento individual do Boston Celtics na reta final acabou se sobressaindo. Mas esse modelo de jogo ainda é positivo pro Pacers, né? Porque a gente sabe que o Pacers tem uma defesa ruim. O Celtics era para ter uma defesa muito boa. Não teve nesse jogo 1, né? E enfim, grande jogo, muito curioso para ver o restante da série. Acho que eu falei sobre tudo, né? Até dar uma olhada aqui na minha pauta que eu faço anotações, né? Eu falei do TJ McConnell, jogou muito bem, mas enfim, Celtics conseguiram evitar o que seriam alguns dias de muita pressão para cima da equipe. Alguns pontos para o jogo 2. Eu achei que eles tiveram sucesso usando defesa em zona em determinados momentos. Não sei por que eles pararam de fazer, mas é algo que eles deveriam insistir. É hora de você aumentar a minutagem de... Eu sei, o Tatum jogou 45 minutos, Jaylen Brown 44, Derek White 41, Jrue Holiday 48. Mas você não pode... Você tendo esses 4, você tem que ter 2 em quadra em qualquer momento. E você não pode ter o Tatum descansando muito tempo. Desculpa, porque a vantagem... É o momento, né? O Celtics é um time que pôde poupar suas principais estrelas durante a temporada regular em termos de minutagem, mas é hora de usar esse banco de horas. Porque o banco do Pacers leva muita vantagem. Então a alternativa pro Celtics chega de minuto pro Luke Cornet
E, basicamente, o único cara que eu realmente confio no banco do Celtics é o Peyton Pritchard. O Sam Hauser não entrou bem, mas é a hora de você cortar mais ainda essa rotação, porque você é onde o Celtics poderia ter perdido esse jogo, né? Os minutos do banco ali do Indiana Pacers, né? Você viu o Obi Toppin terminou com um saldo positivo, mais 4, Ben Shepherd, mais 5, enfim, é algo importante pro Celtics, e o Pacers eu acho que é mais mental, né? De se recuperar ali e não deixar se abalar. Bem, vamos para a segunda parte agora, falar de jogadores que estarão disponíveis no mercado de free agents da NBA, né? Vão poder assinar com qualquer time, estão livres no mercado. No final, um mini preview de Minnesota Timberwolves contra Dallas Mavericks. Vamos lá. Vitor Buratini aqui com a gente, jornalista do Esportudo, camisa 23. Vamos começar falando sobre o mercado de free agents da NBA. Spoiler alert, a temporada da NBA não acaba quando um campeão é consagrado, porque logo depois a gente entra em draft da NBA, mercado de free agents, que são jogadores que o contrato expirou no término dessa temporada, vão poder assinar com outros times. Lembrando que as ligas dos Estados Unidos, né, não só a NBA, a NFL também, não é como o futebol. Você não pode contratar o Luka Doncic por 100 milhões de euros. Você pode trocar por ele, oferecendo outros jogadores e escolhas de draft, ou esperar o contrato dele expirar com o Dallas Mavericks, e aí você vai disputar com outros times. Quem fizer a oferta melhor, aquele gostar mais, ele vai lá e assina. E eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogadores, 11 nomes interessantes que a gente vai discutir aqui. Passar também pelos times que têm mais dinheiro disponível, tem teto salarial, obviamente, na NBA. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Em geral, o que você acha dessa classe de free agents, os nomes disponíveis no mercado esse ano? Pô, muito obrigado aí, primeiramente, Gabriel, pela participação. Cara, eu acho uma classe razoável, assim. Nos últimos anos a gente teve algumas bem consideravelmente piores. Acho que ela tem muitos nomes interessantes, mas a maioria dos jogadores mais interessantes são bem veteranos, que provavelmente nesse próximo contrato que eles assinarem, no fim do contrato eles já não vão estar em um nível que valha o que eles vão estar ganhando no começo. Então você tem o James Harden, você tem o Klay Thompson, você tem o Paul George. Enfim, são nomes que a gente sabe que ainda podem render bem, né? Mas se você assina um contrato de 5 anos com qualquer um deles hoje, com certeza a partir do quarto você vai estar arrependido, na minha visão. Verdade, tem vários veteranos, né? Porque o que está acontecendo agora os jogadores não estão chegando mais no mercado de free agents, essas estrelas, porque eles sabem que eles podem renovar o contrato, pegar o máximo de dinheiro possível, e Sim. Se ele decide, pô, quero ser trocado, os times meio que abaixam a cabeça e trocam, e normalmente o cara é trocado para onde ele quer, né? O exemplo máximo disso é o Kevin Durant. Ele renovou com os Nets e no ano seguinte foi trocado pro Phoenix Suns, que era o time onde ele queria jogar, né? Então pro jogador vale mais a pena logo garantir o dinheiro, e muitas vezes o time pode oferecer um salário maior, né? Tem aquela questão, ele pode oferecer 5 anos, outros times só podem oferecer 4 e tal, mas tem vários nomes interessantes. Os times que têm mais dinheiro disponíveis são os times ruins. São Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Utah Jazz, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, que é um time muito bom, mas tem alguns jogadores que eles gostariam de renovar do próprio elenco, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Orlando Magic e por aí vai. Hoje em dia os times têm menos flexibilidade por conta do segundo teto salarial, mas ao mesmo tempo, quando o time quer muito, eles fazem uma sign and trade, troca o jogador para outro time para abrir espaço na folha salarial. Quando há vontade, há jeito, né? A gente lembra, acho que um exemplo muito bom disso foi quando o Houston Rockets adquiriu o Chris Paul na troca com os Clippers. Eles fizeram uma engenharia, trocaram por um monte de jogador com contrato não garantido para poder dispensar os jogadores. Ou então o Miami Heat, quando contratou o Jimmy Butler, fizeram um sign and trade, mandaram jogadores pro Philadelphia 76ers. Então, tem alguma flexibilidade. Então a gente vai partir do princípio que tem alguma flexibilidade
claro que dentro de um mundo realista, e tanto eu quanto o Buras separamos aqui o que a gente acha que vai, assim, o melhor destino para os jogadores, mais interessante, uma pitada ali. Eu fiz assim, 50-50. O que eu acho que vai acontecer, o que eu gostaria de ver acontecer com esses jogadores. Vamos começar pelo Paul George, Buras. Paul George, que desde 2019 joga com os Clippers, enquanto ao mesmo tempo ele persegue ali um diploma de medicina, né? Ele tá ali já no 7º, 8º período de medicina. Quando joga, ainda um dos melhores alas da NBA, a gente viu isso esse ano. Os Clippers abrem uma arena nova nessa próxima temporada, então tem esse interesse de manter suas estrelas. Ao mesmo tempo, eu sinto que o Paul George pode ter alguma mágoa pela equipe ter dado prioridade para a renovação do Kawhi antes da renovação dele. Sim. Então, esse é o contexto envolvendo o Paul George. Qual time que você colocaria o Paul George? Cara, eu colocaria o Paul George no San Antonio Spurs. Foi a minha escolha. O Spurs já tem seu franchise player, que é o Wembanyama, obviamente, né? E acho que a chegada do Paul George um pouco mudaria. Nunca que o Spurs diminuiria o volume de jogo talvez, do Wembanyama para isso. O Spurs tem 2 escolhas de top 10 nesse draft, que a gente sabe que é um draft fraco, mas acho que eles vão conseguir aí, eles têm as 4ª escolha. Acho que eles conseguem talvez selecionar um armador, que é a coisa que eu vejo eles mais necessitando aí no momento pro time e pro próprio desenvolvimento do Wembanyama, né? Acho que uma dupla de alas, Vassell e Paul George seria maravilhosa. São 2 caras que marcam, são 2 caras que chutam 23, o Paul George obviamente é mais completo. E o San Antonio Spurs tem aí espaço na folha salarial, tem espaço para dar um contrato alto para ele, de, sei lá, 4 anos, para ele ganhar um max ou coisa do tipo, e não teria tanto impacto no fim, porque a equipe atualmente tem bastante espaço na folha salarial, a maioria dos jogadores estão aí em contrato de novato, e convenhamos, assim, de jovens, que na minha opinião são indispensáveis atualmente no Spurs, é só o Wembanyama e o Vassell. O resto, na oferta certa, pode trocar. Então, não tiraria o espaço de ninguém, assim, né? Eu nem sei se o Vassell é tão indispensável, assim. Acho um bom jogador, né? Mas dependendo... Uma questão de uma troca, assim, eu acho que ele seria alguém intocável. Mas faz sentido, porque os Spurs, eles estão numa posição que eles podem dar um overpay, né? Pagar um pouco mais para um jogador. Por exemplo, você vê os times que são candidatos ao título, que você pensaria no Paul George, os Spurs têm mais dinheiro que eles, né? Então, a gente vai te dar aqui 5 milhões a mais que você ganharia no outro time para você poder jogar aqui e competir. Porque o Wembanyama tá pronto. Ele tá pronto para competir. O que a gente viu dele na segunda metade da temporada é um cara que já é, assim, nesse momento, um dos 20 melhores jogadores da NBA. Você não é um jovem comum que você vai aos poucos e tal. Você tem que colocar ele numa posição que ele possa jogar jogos de verdade e competir de verdade. Ainda acho que a prioridade deveria ser armador, mas não tem muitos nomes legais disponíveis aqui nessa lista, né? Então faz sentido você gastar o seu cap com um jogador da ala e de repente trazer 2 armadores no draft, né? E aí vamos ver se um deles se encaixam, né? Como você falou, né? A questão que eu tenho é a seguinte, Buras. Paul George nunca foi campeão. Paul George nunca chegou numa final de NBA. Será que é algo que ele tem como prioridade? De repente a gente pode ver o Paul George aceitando um pouco menos para fechar com um time que é candidato ao título, ao invés de perseguir o máximo de dinheiro possível que ele poderia, por exemplo, com um time como o San Antonio Spurs ou com o Orlando Magic. Essa é a questão. E acho que não tem como entrar na cabeça dele e saber se isso... Porque é uma prioridade para ele. É algo que ele é obcecado por isso? Não sei, né? Acho que a parte financeira é muito importante também. A gente pode falar... Todo fã de NBA adora falar, não, ele tem que aceitar menos pra jogar no time, pô, e tal, isso aqui é pra ajudar o time. Só que, porra, é a vida financeira do cara, né? É o dinheiro que vai a vida inteira dele. Então tem esses 2 pontos. Meu palpite é que ele vai acabar renovando com os Clippers. Acho que os Clippers vão oferecer o contrato que ele o maior possível.
E ele é de Los Angeles, tem essa questão da nova arena e tal. Então eu colocaria o Paul George nos Clippers. Mas eu acho que tanto o Spurs quanto o Magic quanto o 76ers são possibilidades reais. E aí depende dessa questão do que é a prioridade pro Paul George. Exato. É que assim, eu acho que se ele fosse pro Spurs seria algo meio inédito, digamos assim, na carreira dele. Seria diferente de todos os últimos times que ele passou, né? Porque no Clippers ele foi lá, formou um super time. No Thunder, teoricamente, também formou um super time. No Pacers ele era o líder da equipe ali quando ele era mais jovem. Nesse ele não seria o líder é o Wembanyama. Ele estaria num elenco jovem, que é algo que acho que ele não experimenta há uma década já. Então seria uma experiência totalmente nova para ele. Eu acho que o Sixers, no fim, é uma das equipes que ele tem mais chance de ir, porque eu acho o encaixe lá perfeito, né? Mas também vejo uma possibilidade de renovar com o Clippers. Só que renovar com o Clippers também parece ser meio que mais... Assim, acho que já tá... Esse experimento já tá dando, tá ligado? Tipo, não vai sair de um... seria uma, assim, eles vão me pagar o dinheiro que... maior que qualquer um poderia pagar, porque eu acho que ele pode dar um ano a mais de contrato e tal, não sei o quê. Sim. Eu continuo fazendo meu podcast aqui em Los Angeles. Ele recebeu a Cameron Brink do Sparks, né, nessa semana, né? E Los Angeles tem mais convidados dispostos aí pro podcast do que San Antonio, né? Do que na Filadélfia, né? Então, eu acho que seria loucura, sinceramente. Pro Paul George, eu acho que ele deveria sair, porque você mais um ano apostar na saúde do Kawhi, pra mim é insanidade. Eu acho que você tem que... Paul George tá na reta final dos 45 do segundo tempo do auge dele. Ele vai pra outro estágio da carreira muito em breve. E... Talvez na próxima temporada já. Exatamente. E aí eu acho que é hora de... Eu acho que seria muito divertido ele jogando com o Wembanyama, mas eu não sei se vai acontecer. Outro cara dos Clippers, antes da gente passar pra outros, é o James Harden. Aqui eu acho que o interesse ao redor da liga é bem menor. E eu consigo ver ele assinando, 2 anos, 25 milhões de dólares com o próprio Clippers. Eu acho que ele fica, acho que ele é uma boa aposta. Ele se encaixou muito melhor do que a gente esperava, né, lá com a equipe. Eu acho que ele não vai chegar perto de Max, né, que era o que você poderia pensar pro James Harden 2 anos atrás. Acho que ele renova ali 2 anos, 25 por ano, 30 milhões por ano com o Clippers. Eu coloquei James Harden... Eu busquei, assim... só teve um dos jogadores da minha lista que eu deixei ele no mesmo time. Eu busquei mudar de áreas, a maioria. E o James Harden foi... Eu coloquei uma mudança de áreas, mas não foi uma grande mudança de áreas. Eu coloquei ele voltando pro Rockets. Que eu gostaria. Já teve, teoricamente, um namoro disso, se eu não me engano. Acho que na última off-season, né? Chegou a ter um boato de que ele poderia voltar. O problema talvez seria o Fred VanVleet, que, enfim, ganha dinheiro do caramba lá. Mas acho que sendo o VanVleet tendo 2 anos só de contrato, não é um tempo grande. E ele sendo, assim, o Rockets tendo diversos picks, acho que eles conseguiriam se livrar do VanVleet no atual momento. E, Harden, Jalen Green, Sengun, Jabari Smith, acho que é que o Harden ele, talvez não tenha a característica de liderança que fosse necessária para isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ele tem as características importantes. Acho que nessa fase da carreira dele, ele tá mais como um playmaker do que qualquer coisa, assim, aquele James Harden pontuador meio que morreu, descansa em paz. Então, o Rockets já tem pontuadores bons. O Jalen Green, o próprio Sengun é um cara que consegue fazer mais seus 20 pontos por jogo. Então, acho que faria sentido. Até porque o Harden também parece um cara que atualmente ele eu também não vejo ele querendo muito afim de tendo essa obsessão por um título, sabe? Acho que ele só quer ficar de boa, quer ir lá nos clubes que ele gosta de ir. Em Houston ele conhece muito bem esses clubes. Sim. Então acho que faria sentido uma volta. O Harden voltando pros strip clubs de Houston seria tipo o LeBron voltando pra Cleveland Exatamente. em 2014, né? Eu não acho que vai acontecer. Acho que assim, no vácuo faz sentido. Porque ele é um jogador melhor que o VanVleet.
mesmo nesse momento. E ele ainda tem uma excelente visão de jogo, excelente playmaker, tudo que você falou. Eu só não acho que é possível acontecer, porque ao que tudo indicava, tudo estava certo para ele voltar para Houston. E aí os Rockets contratam o Ime Udoka e tudo muda. Sim. Parece que o Ime Udoka não queria o James Harden. E acho que a forma como o time encaixou, ele não voltaria, e eu acho que nem faz tanto sentido. Eu acho que você tem que ter a bola nas mãos do Jalen Green, tem que ter ali as oportunidades pro Amen Thompson vindo do banco, fazer alguma coisa e tal. Tem que rodar o seu ataque pelo Şengün, e por isso eu acho que não faria sentido, fora do... Assim, tirando o arquétipo do jogador, o que ele faz e tal, eu acho que não faria tanto sentido, e acho que não acontece também, né? Por isso que eu acho que ele acaba ficando no Clippers. Eu acho que o Steve Ballmer, né, o dono dos Clippers, ele tem dinheiro infinito, e ele vai pagar o que for necessário para manter esse time. Até o Westbrook, eu acho que o Westbrook renova com o Clippers, pra ser bem sincero. O próximo nome é um interessante, Buras. Klay Thompson. Eu ousei nesse aí. O que você acha que vai acontecer com o Klay Thompson nessa off-season? Cara, eu acho que assim, o Klay Thompson acho que é um dos que as pessoas estão mais curiosas pra saber, porque meio que eu não tenho assim. Acho que pode acontecer tudo, pode acontecer nada. Ele pode renovar com o Warriors, ele pode acabar enganando algum time otário aí que vai dar um contrato gigante pra ele, pode acabar indo pra um time mais jovem, tipo o Orlando Magic, que é o que eles tá tendo rumor. Cara, eu coloquei ele que eu acharia legal de ver ele no Indiana Pacers. Interessante. Indiana Pacers que perdeu aí o Buddy Hield, né, na troca com o Philadelphia 76ers. A equipe tá usando atualmente o Andrew Nembhard ali como alarmador. Tá jogando bem pra cacete, inclusive. Bom destacar agora. Tipo, ele teve alguns problemas ao longo ali, acho que foi da série contra o Knicks, né? Uhum. Mas tá numa crescente aí. Mas eu não sei se ele seria o meu alarmador tipo, dos próximos anos, sabe? Titular. Mas o Klay Thompson eu acho que é interessante que ele traz o arremesso. Que na realidade é basicamente o que ele traz hoje em dia. E ele começou a estar disposto a vir do banco de reservas. Então, se ele estivesse disposto a vir do banco de reservas no Pacers, acho que seria perfeito para ele assumir o role que era ali do Buddy Hield, que é de ser o principal jogador da equipe. E acho que o Pacers agora, com essa boa campanha deles, assim, só Deus sabe como vai acabar, né? Se eles forem varridos, tudo explode por terra e geral vai falar, só se classificou para as finais do leste porque os outros times estavam lesionados. Mas se eles fizerem uma série competitiva, talvez os free agents olhem com olhos um pouco melhores, assim, tipo, pô, essa equipe aí talvez dê jogo. Então acho que seria interessante ele. Mas, óbvio, tem um problema que eles vão ter que renovar com o Pascal Siakam. E sabe-se lá Deus quanto que eles vão ter que pagar pro Siakam. A questão é realmente isso, né? O Pacers não é um time que costuma ultrapassar muito o teto, né? Pagar muito luxury tax, né? Mas faz muito sentido, né? Porque você maximiza ali o que essa equipe já faz de tão bom, né? Porque você espaça a quadra e você coloca, na minha opinião, o segundo melhor arremessador de todos os tempos da NBA. O Klay Thompson, ele tá entrando na fase Ray Allen no Miami Heat, né? Esse é o papel, e ele falou sobre isso já, né? Então, eu sinto que ele vai aceitar esse papel, né? De ser o espaçador, de nem sempre começar jogando. Eu acho, sim, minha visão, o Golden State Warriors vai fazer uma oferta similar a que eles renovaram com o Draymond. E eu sinto que vai ter mais dinheiro fora, outros times oferecendo, né? E sim. O meu palpite aqui pro Klay Thompson é ele assinando com o Orlando Magic. 3 anos, 105 milhões de dólares, né? Que dá 35 milhões de dólares por ano. É muito dinheiro, porque eu acredito que vai ser necessário para você tirar o Klay do Golden State Warriors. Você vai ter que pagar mais do que você se sentiria confortável. O último ano ali seria provavelmente uma team option, né? Uma opção pro Orlando Magic exercer ou não. Mas ele encaixa como esse arremessador, que esse time do Magic precisa não só de um arremessador, precisa de vários
arremessadores, né? Porque Sim. ainda mais se o Franz Wagner continuar fazendo esse cosplay de Ben Simmons, né? Que ele vem fazendo em alguns jogos, né? Mas ele traz experiência que esse time precisa. Ele mantém um pouco dessa identidade que é ter vários jogadores altos e compridos, com muita envergadura. Então, eu acho que o Orlando Magic vai acabar fazendo uma oferta que todo mundo vai ficar chocado, mas é o preço para você ter um cara com a experiência e com o peso do Klay Thompson. Que eu acho, Buras, vai ser muito dinheiro. Mas o Klay, num papel menor, num time diferente, ele aceitando que ele não vai arremessar 20 vezes por jogo, que ele não vai iniciar ataque, ele não vai bater a bola e tentar atacar a cesta, eu acho que pode ser muito bom para a carreira dele, vai poupar um pouco mais de energia para defesa, os números de arremesso dele devem melhorar, então eu acho que seria um bom encaixe pro Klay. Não, assim, a última temporada do Klay, eu acho que naquela vez, assim, a gente sabe que começou péssima, mas quando ele foi pro banco ali, ele foi muito bem, assim, foi uma temporada, acho que mediana. Não consideraria ela exatamente ruim, mas o problema é que ela foi muito altos e baixos. Sim. Não teve constância em praticamente nenhum momento. O que é o Klay pós-lesão, né? Ele não tem uma sequência Exato. ali jogando nota 7. Ele tem várias sequências Exato. jogando nota 4 e 5, e alguns meses que ele jogou tipo nota 8 e 9. Exato. Então, assim, eu acho que 35 milhões é grana pra cacete, assim. Tipo, nossa, é muito dinheiro. Eu imagino que ele vai conseguir... Eu acho que o Warriors não oferece nenhum contrato tão grande quanto o que ofereceu pro Draymond, sendo sincero. O Draymond, ele tá ganhando, acho que seus 30 milhões por ano, né? 30. É uma coisa assim. Eu acho que o Klay seria uns 25. Porque é o que a gente falou, tipo assim, ambos são jogadores com problemas, né? Um é totalmente inconstante e o outro é biruta. Mas ainda acho que o Draymond atualmente talvez seja mais importante do que o Klay. O teto salarial vai aumentar, né, com os contratos televisivos, né? Então é meio que, tipo, pra quem é fã de futebol americano sabe, né? Vai ter, tipo, Jared Goff recebendo $50 milhões por temporada. Você fica chocado. Nossa, mas é o preço. Parênteses, eu vi isso aí, assim, eu que não acompanho o futebol americano, acho que foi eu considerei um dos maiores absurdos da minha vida. Cara, é caro, mas é o preço. É o preço de um quarterback. O preço do quarterback aumentou. E acho que o preço de um jogador titular na NBA vai ser muito mais alto, né? Então por isso que eu acho que alguns valores podem chocar, mas é a realidade. Vamos seguir agora, vamos falar de um nome que eu acho bem interessante, que está sendo pouco discutido, que é o DeMar DeRozan, do Chicago Bulls. Eu sei que ele é mais veterano, tem 34 anos, aliás, não sei se ele já fez 35, vai fazer 35 agora dia 7 de agosto, um dia antes de mim, inclusive. Vem de 24 pontos por jogo na temporada, com uma eficiência muito boa ali de 50% de arremessos de 2, 5,3 rebotes, uma assistência, muito bem em finais de jogos. A sensação que eu tenho dele, Buras, é que o DeMar DeRozan vai ser meio que o plano B de um monte de time. Plano B do Miami Heat se não conseguir o Donovan Mitchell. Plano B do 76ers se não conseguir o Paul George. Plano B do Lakers se não conseguir o Trae Young e algo do tipo. Então onde que você vê o DeMar DeRozan indo? Cara, DeMar DeRozan vai estar com 35 anos quando começar a próxima temporada. E, cara, eu acho que ele, só comentando o que você falou, eu acho que ele tá sendo realmente muito subestimado, porque, mano, ele é um cara que na última temporada teve 34 anos, jogou praticamente 38 minutos por jogo. Ele foi o líder. 79 partidas. 79 partidas. Ele é um cara que ele não se lesiona. Assim, não tem temporada na carreira dele com menos de 60 jogos. A maioria é 70 e 80. Tem essa eficiência excelente. Tipo, a maior parte da carreira dele é chutando ali 50% de 2. Óbvio, tem um problema de 3, na bola de 3, mas no meio de distância ele é excelente. É um cara que cava muito lance livre. Então, é uns 7 lances livres aí por partida garantidos e tem um bom aproveitamento. Consegue criar. Então, assim, eu acho que ele é um trade muito subestimado. E eu coloquei ele no Charlotte Hornets. Porque eu imagino que é uma equipe que vai ter grana. Com certeza vai ter grana para pagar ele. Acho que precisa de um pontuador como ele. Porque
Enfim, tem o Brandon Miller, que a gente não sabe em que nível ele pode ser como pontuador. Pivô Mark Williams, que a gente sabe que não vai ser um pontuador. Tipo, um cara que vai ter altamente bom. Só Deus sabe o que o Hornets vai fazer com essa escolha, porque tá na pior posição possível no próximo draft. Só Deus sabe o que eles vão fazer também com o Miles Bridges, que também acho que foi o principal pontuador da equipe, né? Acho que ele chegou perto dos 21 pontos de média. Você tem um Lamelo que não... Só Deus sabe... Assim, basicamente o Hornets é tudo uma incógnita, né? Mas, assim, imaginando que o Lamelo esteja ali saudável, você tem o Brandon Miller, o Mark Williams, eu acho que o DeMar DeRozan faria muito sentido nessa equipe aí, para ser também uma liderança. E acho que o Hornets pode pagar tipo um contrato de, sei lá, 3 anos, o que você falou aí do Klay Thompson, 3 anos, 105 milhões, acho que pro DeRozan seria até justificado. Cara, eu não tinha pensado no Charlotte Hornets, mas conforme você foi falando, você foi me convencendo. Porque eu acho que se tem um time na NBA hoje que precisa de um adulto, um jogador profissional de basquete, é o Charlotte Hornets. Eu acho que seria perfeito mesmo. E até o encaixe em quadra, né? Porque você teria Lamelo e você teria os dois alas, o Brandon Miller e o DeRozan e o Mark Williams, que eu acho que é um bom prospecto como pivô. Não vai ser All-Star um dia, mas ele é um cara que é um bom pivô, eficiente. Então, eu acho que faz muito sentido. É um time que tem arremesso suficiente para ter o DeMar DeRozan trabalhando ali na meia distância. E é isso que você falou, né? É parecido um pouco também com a sua sugestão do Paul George nos Spurs, porque é um time que pode pagar um pouco a mais, né? E a gente lembra aquele contrato que ele assinou com o Chicago Bulls, foram 3 anos, 81 milhões de dólares, né? 27 milhões por ano. Na época, é barato. Na época todo mundo achou que era loucura do Chicago Bulls e foi um baita steal, né, do Chicago Bulls. O erro dos Bulls foi não ter trocado o DeRozan, porque ele nesse contrato já há 2 temporadas era um baita ativo. Um time competitivo, eles poderiam ter conseguido alguma coisa de verdade, um jogador jovem ou de repente múltiplas escolhas de primeira rodada, mas eles preferiam abraçar essa mediocridade, né? Pô, vamos jogar o play-in todo ano, né? Que eu acho que é um grande erro do Chicago Bulls. Eles poderiam estar num ponto de reconstrução bem mais interessante. A mesma coisa vai acontecer com o Caruso, que eu acho que ele tem mais uma temporada num contrato muito bom, só que agora o valor dele cai porque o contrato tá mais curto, né? Então é um erro gigantesco do Chicago Bulls quando... O Bulls já tinha que ter implodido, né? Sim, eles acertaram muito, tanto com o Caruso quanto o DeMar DeRozan, e eles poderiam ter conseguido bons ativos pelos dois, né? Mas eu gosto dessa sua sugestão do DeRozan pro Charlotte Hornets, mas também tem aquela questão, DeRozan é um cara que nunca foi campeão, nunca chegou numa final de NBA. Será que ele vai ter isso como prioridade? Se ele tiver isso como prioridade, eu coloquei aqui, me diga se você acha que eu tô maluco, Buras. DeRozan assinando pela Mid-Level Exception com o Lakers. Com quem? Com os Lakers. Torcedor cara, dos Lakers. Ele é torcedor Chegou a ser especulado já. Sim, e a Mid-Level Exception é uma exceção que os times têm quando eles estão acima do cap para assinar com um jogador. Acho que vai ser 11 milhões de dólares esse ano, algo do tipo, 11, 12. E o seu DeMar DeRozan olhar e falar assim, pô, eu quero jogar pelo meu time do coração, eu quero tentar jogar com o LeBron. Custaria ao Lakers provavelmente a renovação do D'Angelo Russell, né? Seria muito difícil manter os dois. Que problemático. É porque você fica sem um armador de verdade, né? Aí você apostaria no Gabe Vincent, e você teria Austin Rivers um pouco mais nessa função. Mas, cara, se os Lakers conseguirem fazer a parte financeira funcionar e o DeRozan estiver disposto... Mid-Level Exception talvez seja um exagero muito grande, né? Mas se ele estiver disposto a aceitar menos e os Lakers conseguirem encaixar, eu, por exemplo, acho que um cara como ele ajudaria mais o time dos Lakers do que o Trae Young, por exemplo. Não, eu concordo plenamente, assim. Eu, em geral, sou contra o Lakers fazer uma grande aquisição de uma terceira estrela. Mas eu acho que o DeRozan faz mais sentido que o Trae Young, porque o Trae Young é um cara que precisa estar com a bola praticamente o jogo inteiro. O DeRozan a gente sabe que não é necessariamente assim, apesar dele também ser o cara que fica bastante com a bola, ele tem
um bom volume de jogo. Acho que a mid-level exception que você falou talvez seja um pouco exagero. Eu imagino que o Lakers possa oferecer algo do tipo 2 anos, 40 milhões, algo do tipo, assim. Acho que isso dá pra fazer essa matemática funcionar, né? E acho que faz sentido, é o que você falou. É um cara que vai jogar pela equipe que ele torcia, vai jogar ao lado de grandes jogadores, vai ter a grande chance da carreira de ser campeão. Acho que talvez ele até assim, ele pode tentar tipo, assinar um contrato de 1 ano só pra ver como é que vai ser. E aí, ele ainda talvez tenha um valor de mercado interessante, dependendo de como ele jogar. Mesmo estando com a idade avançada, que a gente falou, ele tá com uma durabilidade legal. Então acho que talvez valha o risco. Assim. Sim, eu acho que o número interessante dele, não pra gente se estender muito, 7,7 tentativas de lance livre por jogo. Ele teve 7,1 na temporada retrasada, 7,8, 7,2, 6,6. Então, o que esse número diz? Que ele tá atacando a cesta ainda. Então, significa que ele tá com a explosão física dele ainda. Acho que um bom número para você ver se o jogador tá em declínio é se ele tá arremessando menos lance livre. E o DeRozan não parece ainda ter entrado nesse estágio, né? De repente, eu pensei aqui uma signing trade, né? Que de repente você manda o Rui Hachimura pro Chicago Bulls, né? E aí você abre esse espaço salarial para você pagar ali, sei lá, 20, 25 milhões no DeRozan. Não tem como fazer funcionar, né? Tem como fazer isso funcionar. Terminar aqui, a gente vai passar por alguns nomes bate pronto, né? Mas tem mais 2 caras dos Lakers. Um a gente tem que citar, eu já tenho falado muito sobre ele, por isso que eu não coloquei no topo, e acho que vale a pena só citar. LeBron James. Eu acho que ele renova com os Lakers. Eu acho que eles estão fazendo tudo pra encaminhar o Bronny pros Lakers, e o LeBron vai renovar com a equipe, mesmo que o Bronny não vá para os Lakers, né? Mas eu acho que isso que vai acontecer. Bronny draftado pelos Lakers, LeBron renova, aí vai ser 2, 3 anos, aí que a gente vai ver como vai ser. Mas eu ficaria surpreso nesse estágio se o LeBron deixar os Lakers. Cara, não, esse é o que eu menos vou me estender. Pra mim é 99,999% de certeza que ele vai renovar com o Lakers, ele ainda vai ganhar um puta contrato alto. Já tá surgindo os rumores que ele tá meio que tipo, depois eu vejo esse negócio aí de jogar com o Bronny. Então, acho que pelo menos aí ele vai renovar com o Lakers. Acho que independente se o Bronny for pra lá ou não. Também nem sei como vai ser essa questão do, assim, onde o Bronny vai ser draftado, né? Acho que essa é uma das grandes dúvidas desse draft. Mas uma certeza que eu tenho é que o LeBron vai renovar. Enfim, ele vai ganhar um contrato que ele vai estar ganhando mais 50 milhões por ano. Pra mim não é muita dúvida não, Buras, pra ser bem sincero. Pra mim o Lakers vai usar isso como uma cartada pra não ter que também pagar muito dinheiro no LeBron. Eu acho que eles vão draftar o Bronny. Assim, se o LeBron aceitasse, por exemplo, ganhar menos pra draftar o Bronny, e assim ele se cercar de jogadores melhores, aí eu acho que faria muito sentido. Mas no mais, pelo que tá saindo nos últimos reports, o LeBron tava meio que já tipo, eu quero só ser campeão e eu vou ter tempo de jogar depois com ele. Então, acho que o Lakers talvez só garanta o LeBron mesmo. O outro é o D'Angelo Russell. Ele tem uma player option de 18 milhões, 16 milhões, algo do tipo. Só que eu acho que ele entra nessa off-season com um valor bem mais alto do que na última off-season. Eu achei que ele fez uma temporada muito boa, temporada regular. Playoffs ele não foi tão constante, mas eu achei que a temporada regular dele foi muito boa e eu acho que seria inteligente para ele exercer essa opção de se tornar free agent, porque eu acho que ele conseguiria um contrato mais longo do que esse 1 ano que ele tem com o Lakers. Eu coloquei ele aqui indo pro Orlando Magic. Acho que é um time que precisa de armador. Acho que outra opção seria os Spurs, mas é um cara que tem arremesso. Eu botei ele aqui no Magic, e você? Cara, sendo bem sincero, esse aí eu não consegui pensar em nenhum time, assim, mas debatendo os que você sugeriu, né? Acho que o Magic faz sentido, mas eu acho que ele faz mais sentido ainda no Spurs, que então, a gente sabe que o Magic, ele... Diga. Não, é porque eu acho que no Magic, um time que já tem o criador primário é o Paulo Banchero, e ele pode ser ali um arremessador e tal, eu acho que faz mais sentido. Eu não gosto dele como o ball handler principal, o que ele teria que ser nos Spurs. Por isso que eu acho que ele faz mais sentido no Magic. Não, e eu acho que assim, também existe a possibilidade do D'Angelo Russell acabar sendo um contrato enorme com uma equipe merda, assim. Eu vejo isso acontecendo também, uma equipe que acha que tá, tipo, um pouco melhor do que tá no momento,
vai lá e oferece um puta contrato pra ele. Sei lá, um Brooklyn Nets, algo do tipo que eu... Acho que o Nets ele não vai nem ter armador, né? Temporada que vem, pensando aqui. Volta do ídolo, né? Pro Brooklyn Nets. Não, inclusive o ídolo que é amigo do D'Angelo Russell, né? Quem? Eu não sei se você tá falando bem Simmons. Não, eu quis dizer volta do ídolo do Brooklyn Nets, né? Que o D'Angelo Russell teve aqueles anos. Entendi. Aqueles anos Eu achei que era a volta do ídolo do Brooklyn, as quadras do Ben Simmons. E assim, é curioso porque o D'Angelo Russell, ele guiou os Nets naquela reconstrução pós-troca do Celtics, né? E ele pode voltar a fazer a mesma coisa. Cara, eu não duvidaria, sendo bem sincero. Assim, é que eu acho que na real, eu entendo que você fala que o D'Angelo Russell tá com mais valor do que ele entrou na última off-season, né? Uhum. Mas eu tenho dúvida se as equipes vão depositar tudo isso nele, mesmo ele valendo mais, sabe? Verdade. Eu não sei até que ponto ele vai ser a prioridade de alguém, entendeu? Verdade. Vamos passar aqui, só... A gente vai falar destinos aqui para alguns jogadores. Quem teve os Caldwell Pope, assim como o D'Angelo Russell, ele tem uma player option, né? Pra esse ano, que ele já tem 31 anos, então é um cara que poder chegar um ano mais novo no mercado, eu acho que seria bom pra ele. Mas eu coloquei ele aqui renovando com os Nuggets. 3 anos, 54 milhões de dólares, que dá aí 18 milhões por ano. Dá um aumentozinho em relação ao contrato dele. Eu não consigo imaginar um jogador que, tirando o Jeremy Grant, não sei qual jogador em sã consciência vai querer deixar o Jokic. Então eu acho que o KCP fica. Exato. Não, eu acho que o que vai acontecer ele renovando mesmo com o Nuggets, né? Eu tinha colocado uma possibilidade para ele também de ir pro Orlando Magic, porque o Magic vai perder provavelmente o Gary Harris. Uhum. Eu acho que o KCP é um rich man Gary Harris, talvez. Então acho que faria sentido, mas eu acho que no fim ele vai renovar mesmo com o Nuggets. É o que você falou, ninguém é uma biruta a ponto de largar a equipe. Só o Jeremy Grant, né? Que era jogo. Ele Exato. tinha a mesma proposta do Nuggets e do Detroit Pistons, e ele escolheu ir pro Pistons. Que eu amo o Pistons, é meu time, mas pelo amor de Deus, né? Mas assim, ninguém em plenas faculdades mentais faria isso. Ninguém. Nick Claxton, esse eu acho bem interessante, cara, porque ele fez a temporada passada dele foi muito boa. Esse ano ele caiu junto com o time do Nets. Sinceramente, eu coloquei ele renovando com os Nets, mas sem muita convicção, pra ser bem sincero. Eu acho que o Claxton ele tem mercado pra cacete. Porque ele provavelmente não vai ser um cara que ele vai ganhar um contrato na casa dos 20 milhões. Assim, um contrato, Será que não? Eu acho que não. Tipo, o contrato que o Jared Allen ganhou, que foi acho que 5 anos, 100 milhões, eu acho que ele não ganha. Acho que ele talvez chegue perto. Mas eu coloquei ele indo pro Memphis Grizzlies. Acho que eu gostaria bastante. Faz sentido. Acho que um garrafão, ele e Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. é alérgico a rebote. Sim. Claxton é bom nos rebotes. São 2 protetores de aro. Assim, espetaculares, então seria legal. Ficaria um pouco travado, né? Mas ele também seria um cara não ia jogar 35 minutos por partida também, né? Como eu falei, botei ele renovando com os Nets ali pra equipe preservar o ativo, pelo menos, e de repente revisitar uma troca. Sim. Tem opções boas de pivôs no mercado esse ano, né? E um cara que acho que é um dos caras que mais ganhou dinheiro com desempenho nesses playoffs é o Isaiah Hartenstein, do New York Knicks. Eu coloquei ele assinando com o seu time, com o Oklahoma City Thunder, pra ser Nós dois colocamos. Eu acho que ele seria perfeito, porque eu acho que ele poderia jogar com o Chet, porque o Chet tem um arremesso, e dependendo da série, ele poderia jogar 15 minutos. Eu acho que ele seria perfeito ali, tipo, 15 milhões por ano, talvez? Eu acho que ele vai ganhar um contrato do tipo. O Thunder tem dinheiro pra pagar, o Thunder precisa de um jogador de garrafão. Acho que ele seria reserva dessa equipe, mas não reserva com minutagem de titular, sabe? De ali 25 minutos por jogo, 28. E pô, o que ele jogou nessa temporada também foi um absurdo. Bem pra cacete nos rebotes, pontuando ali ao redor do aro. É um passador bom pra posição também. Então eu curto muito ele, eu queria muito ele no Thunder. Coloquei ele pra vir pro Thunder. Cara, eu gostava muito dele já na época do Clippers. E quando os Knicks assinaram com ele, eu achei que foi uma excelente contratação. E eu achei que ele demorou. Ele acabou ganhando mais minutos porque o Mitchell Robinson se machucou, né? Mas, sinceramente,
Eu acho que o Hartenstein é melhor do que o Mitchell Robinson. E Eu também. eu acho que ele seria... Você coloca o Hartenstein no time do Thunder desse ano, eles teriam passado pelo Dallas Mavericks. Porque... Com certeza. E era o que a gente falou na janela de trocas, né? Foi decepcionante. Não que eles poderiam ter conseguido o Hartenstein, né? Porque o Knicks não trocaria ele. Mas precisava de mais um pivô. Como foi o Daniel Gafford, né? Eles acabaram vendo o Daniel Gafford do outro lado ali, que foi a diferença, né? Pra eliminação E aí eles fizeram a merda de adquirir o Gordon Hayward, que tá enchendo saco aí. Pô, ex-jogador em atividade. Coitado, né? Ele é foda que ele é por causa da lesão, né? E tal, mas... Não, mas acho que já prescreveu esse negócio da lesão. Pô, cara, mas tu quebrou a perna no meio, eu acho que nunca prescreve. Não. O negócio é que assim, primeiro que o contrato que deram no Hornets pra ele já foi errado. Todo mundo, né, falou que tava errado. Mas assim, pô, o jeito que ele jogou no Thunder, assim, nem se ele tivesse perdido os olhos ele poderia ter jogado. O cara tava com medo de chutar a bola. Vamos passar agora a Jonas Valanciunas, que eu descobri que você é um grande hater do Jonas Valanciunas. Assim, hater talvez seja uma palavra forte, mas é que assim, ele é que ele deve querer ser titular, mas meio que assim, eu não vejo ele sendo titular em nenhum time bom. Então eu coloquei ele indo para um time merda, que acho que ele seria titular. Eu coloquei ele indo para o Washington Wizards, porque acho que o Wizards poderia pagar um valor que o Valanciunas acharia legal, e eu acho que nesse momento da carreira dele, eu espero que ele tenha consciência de classe, né? E ele saiba que ele não é o cara para ser titular em um time que vai brigar em alguma coisa, né? Então ele vai falar, eu quero dinheiro agora, né? Que ele tá ali. Eu nem sei com quantos anos ele deve estar ali com uns 30, né? 32. Recém-completados. 32. Então, no momento atual, cara, vai em busca de dinheiro e aí depois você vê o que dá pra fazer. E acho que o Wizards não tem pivô. O pivô dos caras é tipo Marvin Bagley. Então... o Wizards faz bastante sentido mesmo. Eu anotei aqui de sacanagem Barcelona. Também é uma possibilidade. Porque a gente já viu no passado esses jogadores europeus voltando pra Europa quando eles ainda tinham mercado na NBA, né? Sim. Porque às vezes a diferença não é tão grande, pô, o cara tá mais perto de casa, né? Vai jogar Euroliga e, enfim. Eu consigo ver isso acontecendo, apesar que eu acho que é um palpite. O retorno pro Memphis Grizzlies eu também não faz sentido. Seria interessante também. E pra encerrar, o Malik Monk, que a gente tava conversando antes de entrar no ar, que era o último nome que eu tava anotando aqui. É um cara que eu gosto muito, e é um cara que eu acho que muita gente vai ficar chocada quando ele assinar ali por, 4 anos, 80 milhões de dólares, né? Mas é um dos melhores arremessadores de 3 da NBA, um dos melhores pontuadores vindo do banco. Onde que você coloca ele? Eu coloquei ele indo pro Pelicans. O Pelicans, acho que assim, tem ali no seu banco de reservas, tem caras interessantes, tipo o Alvarado, o próprio Jordan Hawkins, que é um bom chutador, mas não tem um cara que, talvez ali, um bom playmaker, foi o que a gente viu o Malik Monk evoluindo muito na temporada, e um arsenal ofensivo grande. Porque eu citei o Jordan Hawkins, ele é um cara que ele é muito mais focado no perímetro do que em uma versatilidade ofensiva. E o Monk, pra mim, tem essa versatilidade. Acho que seria o líder perfeito. Acho que o Pelicans poderia dar um jeito de assinar com ele, né? Até porque existe a dúvida se o Ingram fica ou não. Existem esses boatos aí que ele possa vir a sair. Então acho que isso pra mim faria muito sentido. Cara, faz bastante sentido mesmo, né? Acho que o Pelicans precisa de mais um cara que pontue. Ainda mais num mundo que existe grande possibilidade da equipe trocar o Brandon Ingram, né? E aí eu acho que ele seria, perfeito. Eu coloquei ele renovando com o Kings. Mas... é porque eu acho que pro Kings faz muito sentido eles manterem o Malik Monk, né? Mas pra sair, eu acho que o Pelicans é uma boa. Eu pensei em OKC, porque eu acho que o OKC precisa de mais um cara que consiga a própria cesta, mas eu não consigo ver muito o Thunder indo atrás desse tipo de jogador, né? Que é um cara menor e tal. Eu acho que faria sentido, mas não parece o tipo de coisa que a franquia eu acho faria. até que faria sentido, mas acho que o backcourt da equipe ali, reserva, eu diria, né? O backcourt reserva, que é o Cason Wallace e o Isaiah Joe, o Thunder tá bem fechado com esses dois, então eu não vejo por isso. Vai ser do Giddey, hein? Esse aí, acho que ele vai
O Thunder vai pegar ele, vai enfiar numa troca com umas 2, 3... Eu tava até discutindo isso num grupo, que, óbvio, o sonho pro Thunder seria um Lauri Markkanen. Mas eu acho que atualmente impossível. Então, eu pensei em outro jogador do Utah Jazz, que é o John Collins. Que é um cara que é um bom reboteiro, que é uma coisa que o Thunder precisa. Ele consegue espaçar a quadra. E, pô, ele foi adquirido por nada. Literalmente, o Utah Jazz deu, tipo, uma escolha de segunda rodada. Então, o Thunder oferece uma das 800 de primeira. Mas, sei lá, o Josh Giddey, só pra falar, toma aí um jogador jovem, acho que rolaria dele vir, e eu gostaria, inclusive. E o Walker Kessler? Josh Giddey por Walker Kessler. Quem diz não? Porra, eu digo não, hein? Eu gosto do Walker Kessler. Mas, cara, o Josh Giddey... Eu amo o Walker Kessler, inclusive. Acho ele, tipo, 10 vezes mais jogador do que o Giddey. Mas acho que o encaixe só aqui eu acho meio esquisito. Cara, o Josh Giddey, você me pergunta, 1 ano e meio atrás, eu diria que ele era um cara que seria All-Star, eventualmente, talvez All-NBA. E hoje ele tá, tipo, Ben Simmons light. Mas eu acho que a gente tá, tipo... Ele não vai se tornar o que talvez a gente esperava em algum momento. Isso pra mim é claro. Mas eu acho que também tá tendo meio que um overreact, assim, tipo... você não quer vender o cara no valor mais baixo dele, né? Não é... ele nunca esteve... Por exemplo, um time como os Spurs, por exemplo, eu acho que valeria muito uma aposta, muito. Assim, pra ver... que... Mano, ele tem 21 anos só. Ele é muito tipo, novo. Tem muito a evoluir ainda. E assim, ele teve toda a questão fora de quadra. Mas antes disso, ele tinha ido muito bem no Mundial. Com a seleção da Austrália, né? Meio bizarro. Antes da gente encerrar rapidinho, Buras, porque a gente tá gravando aqui, muita gente pode estar escutando esse podcast e o jogo já começou, a série já começou. Se você for o caso, valeu por ter escutado o podcast. Vai ter episódio sempre depois dos jogos das finais de conferência. Mas, Buras, Dallas Mavericks contra Minnesota Timberwolves. Vou te dizer o seguinte. Acabou o jogo, acabou o Wolves e Nuggets. Meu palpite era Wolves em 5, provavelmente. Vendo Dallas e OKC, eu não consegui enxergar como um daqueles dois times poderiam fazer frente para Nuggets ou para Timberwolves. Fiz o vídeo dos meus palpites, estudando e tal. Pô, Wolves em 6. Cada vez que eu olho mais essa série, mais eu gosto das chances do Dallas Mavericks contra o Minnesota Timberwolves. O que me pega é a desvantagem no garrafão, porque uma coisa é você ir contra só o Chet. Agora você vai contra o Gobert, contra o Towns e contra o Naz Reid. Só que eu não consigo ver ninguém no Wolves capaz de desacelerar o Luka. A combinação de força e técnica do Luka, o Jaden McDaniels, eu não vejo ele com a força física para ficar na frente do Luka. E eu consigo ver o Luka se tornando nuclear ao ponto de, ele queimar o chão em cada lugar que ele pisa em quadra, ter, 35 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, e Dallas vencer essa série. Eu quero saber a sua opinião, obviamente. Quero saber o que você escuta. Mas eu tenho medo também da sensação de... a gente venceu a final. A gente venceu o Denver Nuggets. Vencemos a final do Oeste. E eu acho que seria natural o Minnesota Timberwolves entrar na série contra Dallas não tendo a mesma intensidade. E aí você perde um dos dois jogos em casa. Eu não sei, eu acho que esse time do Dallas pode vencer essa série. Eu acho, assim, que diferente da do Leste, essa aí tá, sei lá, eu coloco 60-40 pro Wolves, algo do tipo, ou 25-45. Eu acho que é com certeza uma série que vai para 6 jogos, sem dúvida alguma. Eu aposto em Wolves 4-2. Eu não tenho tanto essa preocupação dessa questão que você falou de talvez entrar achando que ganhou a final, porque pra mim o Wolves tá parecendo um time bem centrado, assim. Eu acho que isso seria algo que eu esperaria, por exemplo, dos jogadores mais jovens, mas o Anthony Edwards pra mim parece um cara, um man on a mission, sabe? Então assim, eu acho que ele não vai em nenhum momento dar menos do que 110% dele, sabe? E até nas partidas que ele vai mal, ele tá achando um jeito de contribuir. O Towns não tá fazendo playoffs ruins, tá? É que o Towns ele é o rei da idiotice nas faltas, né? Então,
Qualquer momento ele pode fazer 3 faltas idiotas. Mas ele tá jogando bem, tá com uma eficiência bem legal. Gobert teve aquele problema que a gente sabe, teve em alguns jogos ali uma dificuldade. Mas acho que isso não vai acontecer nessa série. Acho muito difícil. E, cara, ainda tem isso aí que você falou, tem o Naz Reid, que é um cara que, vem do banco, aí pode mudar a partida. É óbvio, o Dallas tem, assim, um quinteto titular muito interessante, mas eu acho que tem 2 peças ali que foram coadjuvantes importantes contra o Thunder, que eu acho que não vão jogar o que jogaram, que é o PJ Washington. Acho difícil ele repetir o que ele jogou contra o Thunder, e o próprio Derrick Jones Jr., que fez partidas muito boas. Então, isso que eu ia falar sobre o Derrick Jones Jr., eu ia te perguntar se você acha que eu sou maluco de confiar mais no Derrick Jones contra o Anthony Edwards do que no Jaden McDaniels contra o Luka. Eu acho maluquice. Porque eu acho que o Derrick Jones fez uma grande série contra o Thunder. E assim, ele fez o Shai teve ótimos números. Mas ele fez o Shai trabalhar pelos números dele. Sim. Não, ele fez uma ótima série. Foi assim, pra mim. Quando eu vi o Derrick Jones Jr., inclusive, ele fez aquela cesta lá no jogo, no jogo 6. Fiquei puto da vida, porque é o Derrick Jones Jr. Foi tipo a cesta do Gobert contra o Nuggets, né? Quando essa bola caiu, tá Sim, bom. Exatamente. Mas eu acho que isso não se sustenta no fim, sabe? Entendi. Eu não acho que numa série contra o Wolves isso vai acontecer, assim. 2 séries seguidas ele sendo um fator. Ele foi um fator muito importante pro Dallas, tipo, talvez seja subestimado. Mas eu vejo o Wolves vencendo em 6 jogos aí. Meu palpite oficial é o Wolves em 6 também. Mas eu começo a olhar porque o Luka pareceu bem mais saudável no jogo 6, né? Eu acho que isso é bem importante. E eu acho que a questão do garrafão, o que Dallas vai testar é o line-up pequeno. É colocar Luka, Kyrie, Derrick Jones e, não sei, Josh Green. E ter o PJ Washington. Ter o PJ Washington de Big. E aí, beleza, Gobert, corre atrás aí da galera. Eu até acho que o Naz Reid e o Towns conseguem se segurar em quadra contra esse tipo de formação. Mas Gobert não. E aí, se você vai insistir no Gobert, aí eu acho que Dallas pode, vamos marcar 120 pontos aqui, vamos arremessar 30 bolas de 3, vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que é uma série mais equilibrada do que muita gente pode pensar. E aquilo também, né, Buras, pra encerrar. Quando você tem o melhor jogador da série, você sempre tem uma chance considerável, né? E o melhor jogador da série, por mais que eu ame o Anthony Edwards, o melhor jogador da série é o Luka, né? E aí eu acho que tem uma chance. Tem uma chance maior do que eu acho que muita gente pode dar crédito. Sei, eu não tô pronto pra falar, Dallas vai vencer. Mas deixar registrado aqui no meu podcast que... A sua crença. É verdade, isso aí, exatamente. Buras, muito obrigado pela sua participação. Leiam lá os posts do Buras, os textos no Esportudo. Ele que produz também lá os conteúdos em vídeos do Esportudo. Brigadão pela participação, cara, e até a próxima. Valeu aí, pessoal. Até a próxima. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes agora vai ter pelo menos um mini episódio depois de cada jogo das finais de conferência, menos os jogos sexta-noite e sábado à noite. Por que isso? Porque sábado ninguém escuta podcast, e aí domingo de manhã ninguém escuta podcast, e aí se tiver um jogo sábado à noite eu prefiro guardar pra gravar ali na madrugada de domingo pra segunda-feira. Então, as outras noites, madrugada de domingo pra segunda, segunda pra terça, terça pra quarta, quarta pra quinta e quinta pra sexta, tendo o jogo das finais de conferência, vai ter pelo menos um mini podcast ali de 10, 15 minutos falando sobre o jogo, e muitas vezes vai ter mais, alguma coisa que a gente vai gravar previamente, por exemplo, o Iguras, estamos gravando aqui na terça-feira, 2 da tarde, vai ter sempre algo do tipo. Então até a próxima, tchau!